Cafeína no ar para falar hoje de um setor que talvez vocês já invistam. E esse setor movimenta uma grana, tanto no mercado recreativo como medicinal. E como são muitas as áreas com ações listadas em bolsa, com essa não é diferente, apesar de alguns empecilhos para isso. Estou falando de cannabis. Você aí de casa já investiu em cannabis no setor? E você, Doni? Estou falando do investimento, que fique bem claro. Tá todo Zé Graça, né, Bob Marley? Mas olha, vou falar pra você, eu já provei duas vezes. Uma há quase 20 anos e outra numa viagem faz uns 5 anos que eu fiz pra Holanda. Mas realmente não gostei, não é a minha. Para fins recreativos, não quero não. Mas para investimentos a coisa pode ficar mais interessante. Porque promissor o setor é, né? E no começo de outubro o mercado disparou. Isso aconteceu por causa de um comunicado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que mostrou querer dar os primeiros passos quanto à descriminalização da cannabis no país. É que cada estado americano pode decidir como bem entender como regula o uso da planta no seu território. Tanto que 19 estados permitem o uso medicinal e adulto, 16 autorizam apenas o uso medicinal e outros 10 até permitem o uso em medicamentos, mas com baixíssima dosagem de THC, que é a principal substância psicoativa da planta. Em 3 estados, qualquer uso de cannabis é proibido. Só que o anúncio de Biden abrange desde uma maior legalização, um ajuste na configuração de risco da erva, como o perdão de americanos que foram condenados por posse ou uso de cannabis. Segundo ele, mandar para a prisão por esse motivo acabou arruinando muitas vidas, uma vez que em muitos estados nem se proíbe mais. O presidente ressaltou que essas pessoas que sofreram processos criminais por posse de maconha acabaram enfrentando barreiras como desemprego, falta de moradia e menos oportunidades de estudo pelo estigma decorrente do fato de terem passado pela prisão. E o que movimentou o mercado de cannabis foi o fato do democrata ter dito que vai pedir à Procuradoria-Geral, além do secretário de Saúde, que revisem a forma de como a maconha é classificada na lei do país. Para ter uma ideia, a legislação americana classifica a cannabis no nível 1, que é o mais alto, ficando lado a lado de drogas como LSD e heroína, ou seja, a maconha é considerada mais perigosa que, Doni, fentanil e metanfetamina. Só que são essas drogas que estão liderando epidemia de overdose por lá. Aliás, já vem sendo tratada como uma crise sanitária as milhares de mortes por overdoses por conta do uso de opioides. 500 mil americanos morreram em 2 décadas por conta disso. Essa classificação de risco, segundo as regras americanas, vai de 1 a 5, sendo que 5 é a pontuação mais leve. Só que considerando que a classificação de cannabis foi feita na década de 70, convenhamos que pode ser necessário rever isso meio século depois, né? Com o passar dos anos, a planta teve comprovação médico-científica no seu uso em medicamentos para controle de sintomas de doenças crônicas. Pacientes relatam ter uma melhor qualidade de vida, apesar de muitas vezes estarem com os dias contados. Em contrapartida, as drogas pesadas que estão na mesma classificação de nível 1 que a cannabis não tem comprovação científica de serem eficazes em qualquer tratamento. E por isso que muitos especialistas da área dizem ser necessário uma reforma das normas federais que tratam do tema. Caso a cannabis mude para o nível 3, por exemplo, isso pode vir a reduzir algumas amarras jurídicas que algumas instituições ligadas ao setor têm. Eu vou explicar. Empresas que estão ligadas diretamente a cannabis não têm acesso total a serviços, produtos financeiros ou empréstimos. E isso é por causa justamente do temor dos grandes bancos de infringir leis federais pela ilegalidade da erva em muitos estados. Daí apenas bancos regionais, menores, que acabam ofertando um ou outro serviço para essas empresas. E isso acarreta em falta de capital para essas companhias investirem, além do fato de muitas vezes terem que lidar com dinheiro vivo. Então, essa tacada do Biden, que claro, tem além do viés social um interesse pelas eleições de meio termo para o Congresso e Senado, pode estimular negócios do setor. Até bolsas de valores poderão estar mais disponíveis. Para se ter uma ideia, a NYSE e a Nasdaq não fazem a listagem da maioria das empresas ligadas diretamente a cannabis. Lembrem-se que cada estado tem uma legislação própria. Então, esse é um dos motivos. Só que o fato de uma grande empresa não estar nas maiores bolsas de valores do mundo acaba, obviamente, afetando
seu valor de mercado. Daí, o jeito é essas companhias correrem para algumas bolsas de outros lugares, como as canadenses, por exemplo. Só que, por serem estas bolsas secundárias, não é aí que está o dinheiro grande, como o dinheiro dos gestores institucionais. Hoje, aqui no Brasil, os investidores pessoa física podem investir em 2 fundos de cannabis. Um é o fundo da Vitrio, chamado Cannabidiol Ativo. Ele tem gestão ativa, investe 20% do capital em um fundo internacional de ETFs e ações ligadas ao setor e 80% em índice de cannabis. Seu aporte inicial é de R$1.000, a taxa de administração é de 0,72% ao ano, não tem taxa de performance e o resgate é em D+12. A classificação pela Anbima é de um fundo multimercado livre e a tributação é de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo ficar no fundo, menor é o imposto pago no resgate. Tem come cotas e IOF também, como todos os demais fundos desse tipo. A gestora Vitrio oferece um outro fundo também, mas ele é para investidores qualificados. Estou falando do Vitrio Cannabidiol. Já a XP oferece para o investidor de varejo o Trend Cannabis. Ele é o mais acessível, com R$100 de ticket já dá para investir. No entanto, este não é um investimento com gestão ativa. Ele replica, ou seja, ele tem uma gestão passiva em relação ao índice com ações de empresas que atuam diretamente ou indiretamente com cannabis. A taxa de administração é de 0,5% ao ano, não tem taxa de performance, o resgate é em D+4, ou seja, 4 dias úteis depois da solicitação, e sua classificação da CVM é como multimercado. Esse fundo tem lastro no ETF-MG, cujo índice tem cerca de 30 ações. Ele tem proteção cambial e até por isso se autoclassifica como Fundo Internacional de Ações Redeado. Tem ações de farmacêuticas que fazem uso da planta nos seus componentes, tem empresas de uso recreativo e por aí vai. Analisando os 2 fundos, quem investiu um ano atrás R$5.000 perdeu até meados de outubro R$3.181 no fundo da XP. Já no fundo da Vitrio a perda foi maior, R$3.583. A perda acumulada em 12 meses foi de 63,6% e 71,6% respectivamente. É coisa pra caramba! Desde dezembro de 2019, o Trend Cannabis, esse fundo da XP, teve 24 meses negativos contra 11 positivos. Seu maior retorno mensal foi de 47,4%. Já o menor retorno foi de menos 21,9%. Por 11 meses ele teve retorno acima do CDI contra 24 meses abaixo do índice. Já comparando com o Ibovespa, por 9 meses seu desempenho foi acima do principal índice da B3 contra 26 meses abaixo. Isso aponta ou mostra a volatilidade desse investimento. Se em apenas um mês o fundo chegou a ter quase 50% de alta, e em outro uma queda de mais de 20%, isso já mostra muito sobre quão arriscado ou volátil é o investimento. E olha, Doni, isso não é uma coisa que só aconteceu com esse fundo, já que um cenário parecido também foi visto no fundo da Vitrio. Para o analista de mercados internacionais e alternativos Enzo Pacheco, da Empíricos, que faz a gestão desse fundo da Vitrio, o diferencial desse produto é basicamente a composição da carteira. Além de toda a análise feita, eles optaram por ter mais empresas americanas do que canadenses, e isso faz toda a diferença na visão deles, já que essas recebem investimentos maiores. Apesar do Canadá ter sido o primeiro a legalizar a erva entre o grupo do G7, os países mais industrializados do mundo, seu mercado é menor do que o americano. Estimativas apontam que em uma década o mercado de cannabis nos Estados Unidos pode chegar aos 6 bilhões de dólares. Mas no mundo a estimativa é que chegue aos 105 bilhões de dólares até 2026. Se a gente for comparar com o PIB de um país, seria semelhante ao do Kuwait ou do Equador. Segundo o gestor, as empresas americanas geram mais caixa, dão mais receitas, maiores lucros e negociam a múltiplos mais baratos que empresas canadenses. E isso é devido a elas estarem listadas nas bolsas canadenses e não nas americanas, dado a regulação. Agora, um fundo passivo, como o caso do Trend Cannabis, pela gestão justamente ser passiva, não é avaliado se esta ou aquela ação é melhor para a empresa. Você está replicando todo mundo que está no índice e bola para frente. Agora, se você que nos assiste tem uma conta em uma corretora internacional, dá para investir seja comprando diretamente ações de empresas ligadas ao setor ou via ETFs internacionais.
tem o índice North American Marijuana Index, que é um importante indicador do mercado de cannabis. Ele subiu 21% num único dia após o anúncio do Joe Biden. E o ETF MSOS, que investe apenas em ações americanas do setor, teve alta de 33% também no mesmo dia. Depois, os dois tiveram um ajuste para baixo. Tem ainda o ETF YOLO, que faz uma mescla de empresas americanas e canadenses. Mas o mais negociado mesmo é o MJ, que não tem empresas americanas na sua concepção. No entanto, não são todas as corretoras internacionais que dão acesso ao mercado de balcão, que é a única forma de investir neles. Então, assim, esse é um investimento volátil, não é para todo mundo, precisa ter estômago, foco em longo prazo e, de certa forma, acreditar na tese de investimento. Se ainda não investem, mas já tem uma carteira mega diversificada, alguns analistas falam para avaliar até 5% de exposição para ver se ficam confortáveis. Mas o analista da Empíricos, que foi consultado pelos nossos editores, disse que para os mais arrojados, o limite pode chegar até 10% nesse instrumento de investimento. É recomendado montar a posição aos poucos devido ao cenário de inflação e juros nos Estados Unidos e Europa. Os ativos de risco estão sendo muito penalizados e os alternativos também. E enquanto o cenário macro não estiver claro, as empresas de cannabis devem continuar muito descontadas. A volatilidade deve continuar, tanto que os ETFs subiram e caíram quase que na mesma velocidade com a movimentação da Casa Branca. Isso sem contar que investidores nessa conjuntura tendem a preferir a segurança dos títulos do governo americano e deixar temporariamente de lado ativos de maior risco e volatilidade. Curtiu o programa? Tema diferente, hein? A gente aqui deu uma brisada nessa pauta. Se você gostou, deixa um like. Se puder, também se inscreve no nosso canal, o Invest News. E bora agora pro Giro de Notícias. Levantamento feito pelo Invest News mostra que pelo menos 11 empresas da Bolsa Brasileira devem pagar ao longo deste mês proventos na forma de dividendos ou lucro sobre capital próprio. O Santander deverá desembolsar a maior quantia, 1,7 bilhão de reais. Na lista também estão companhias como Copel e Caixa Seguridade. A M. Dias Branco anunciou a compra de sua primeira empresa fora do Brasil, a uruguaia Dracel. A empresa figura entre as 3 principais marcas de massas do Uruguai. O valor da operação não foi divulgado. A Petrobras divulgou que recebeu, ao longo do último trimestre, a devolução de cerca de 439 milhões de reais. A cifra foi recuperada por meio de acordos de leniência das empresas Camargo Correia, Novo Honor, Antiga Odebrecht e CBM. Com essas devoluções, o total de recursos transferidos para os cofres da Petrobras e subsidiárias ultrapassa o montante de 6,7 bilhões. Notícias giradas, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se encontra no próximo Cafeína. Valeu, Sammy Boy. Tchau, pessoal. Obrigado, Doni. Valeu. Tchau, tchau.